Boa noite a todos. Vou ler um trecho do Convites de Sheila pelo Espírito Sheila. Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indefassáveis, quando a enfermidade física parecer ameaçadora, quando as tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna, infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores, Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinada pelas sombras, Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adorares agora e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e a realização da verdadeira felicidade. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta oportunidade que nos é concedida de aqui nos encontrarmos neste domingo para mais uma vez sermos beneficiados com tudo que chega até nós quando aqui nos aconchegamos. Aquele que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fazendo parte destas nossas reuniões. Costumeiramente nós fazemos nas terças à tarde, nas quartas e domingo às 20 horas. Para iniciarmos a exposição da noite, convido a todos para nos envolvermos em torno da prece, nos ligando ao alto através dos nossos pensamentos. Unimos os nossos pensamentos e sentimentos, buscando a Deus, nosso Pai, para agradecer esta abençoada oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos nesta noite. Agradecermos a Deus por mais esse dia em nossa experiência e por todas as bênçãos recebidas até o presente momento. Obrigado, Deus Pai, por nos enviar nosso querido irmão maior Jesus. Nosso guia e modelo está junto a nós. Como ele o disse, onde 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria entre elas. É com este sentimento de gratidão que temos a convicção da presença de Jesus na noite de hoje, através dos seus mensageiros divinos, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz, os benfeitores espirituais que nos recebem e nos acolhem na data de hoje. Nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto temos recebido ao longo de nossa existência, por todo o amparo, proteção, força e coragem, onde cada um de nós chegou até aqui, porque já superou muitas barreiras. Que possamos nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus,
para que a nossa caminhada, nosso programa espiritual tenha o êxito necessário para a nossa evolução. Que a paz esteja com todos, encarnados e desencarnados, que aqui fazem parte desta reunião. E com um sentimento de gratidão profunda, nós pedimos permissão ao mentor espiritual desta casa para darmos por aberta e iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós temos a alegria de receber e de ouvir nossa colega da casa, a Beatriz Cardoso, para a qual rogamos a assistência espiritual, o amparo dos bons espíritos, e que nós possamos desfrutar da mensagem que ela preparou com muito carinho para nós nessa noite. Por favor, Beatriz. Boa noite a todos, que a paz do nosso Divino Mestre esteja aqui conosco, hoje e sempre. O tema da minha exposição de hoje é A Felicidade Não É Desse Mundo, né? Uma jornada aí de autoconhecimento, de espiritualidade, através aí, né, sob a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem de nós não deseja ser feliz, né? Todos nós queremos tanta felicidade. Quantos de nós aqui já não disseram para si mesmos, eu só queria ser feliz, né? Mas afinal, o que é a felicidade pra gente, né? O que é a felicidade para você? Quando foi a última vez que você se sentiu feliz de fato, né? Quanto tempo durou essa sensação de felicidade? Quantas vezes a gente não se pergunta, quem não deseja ser feliz? Quantas vezes a gente não afirma para nós mesmos, eu vou ser feliz quando eu me formar. Aí eu me formo, aí eu vou ser feliz quando eu conseguir um bom emprego. Aí eu me sinto sozinho. Aí eu vou ser feliz quando eu me casar, quando eu me completar. Aí faltou um filho, tenho uma família completa agora. Mas agora eu tenho que trabalhar tanto para dar conta disso tudo, né? Pagar os boletos da casa. E aí não sobra tempo para eu ser feliz. Então eu vou ser feliz quando eu me aposentar, que daí eu vou ter tempo de sobra para desfrutar da minha vida. Na verdade, né, a gente coloca a felicidade como uma busca incessante, uma meta, né? Ela é um destino, e quando a gente chega nesse destino, nessa nossa meta, a gente coloca uma nova meta. Então, na verdade, a gente não vive o nosso caminho de fato, né? E acho que para ilustrar essa busca incessante pela felicidade, eu queria trazer aqui para vocês uma obra que é um livro infantil, mas que ele tem muito para nos ensinar aqui na mente adulta também. Ele chama A Parte que Falta, do autor Shel Silverstein. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então partiu em busca de encontrar a outra parte. Enquanto rolava, ele cantava uma canção. Busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, assim eu vou, em busca da parte que falta em mim. Às vezes ele torrava no sol, mas logo a chuva refrescava. Às vezes ele era congelado pela neve, mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. E como lhe faltava uma parte, ele não conseguia rolar muito rápido. Assim, ele podia parar e conversar com a minhoca. Ou sentir o aroma da flor. Busco a parte que falta em mim, por terras e mares sem fim. Asse esse pudim, faço quindim, estou buscando a parte que falta em mim. Passava por pântanos e matagais, montanhas acima, montanhas abaixo. Até que um dia, alto lá, achei a parte que faltava em mim. Asso pudim, faço quindim, achei a parte. Espera aí, disse a parte. Antes que você asse o pudim, faça o quindim. Eu não sou a parte que te falta, eu não sou a parte de ninguém. Sou parte completa, e ainda que eu fosse a parte
que falta em alguém, não acho que eu seria a sua. Oh, exclamou com tristeza. Me desculpe por tê-lo incomodado. E então ele continuou a rolar. Achou outras partes. Uma parte era muito pequena, essa aqui era muito grande. Certa vez ele achou que tinha achado a parte perfeita, mas ele não segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte ele segurou com muita força e também perdeu. Então um dia ele achou uma parte que parecia perfeita. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Bem, então talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser parte de alguém e ao mesmo tempo ser de mim mesma. Bem, talvez você não queira ser a minha parte. Talvez eu queira. Talvez não dê encaixe. Encaixou com perfeição, finalmente. Rolou para longe e por estar completo, rolou mais rápido. Rolou tão rápido que ele não podia parar para conversar com a minhoca ou sentir o aroma da flor. Rápido demais para que a borboleta pousasse nele. Meu Deus, agora que estava completo, ele não podia sequer cantar. Ah, pensou, então é assim? Então ele parou de rolar e com cuidado pôs a parte no chão e com cuidado rolou para longe e com a voz suave cantava. Oh, busco a parte que falta em mim. A parte que falta em mim. Ai, ai, eu. Assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Nessa história a gente acompanha nosso personagem, né? Que ele é um círculo incompleto e ele roda o mundo em busca da parte que falta nele. Ele acha que ele só vai encontrar a felicidade completa quando ele achar uma parte que se encaixe perfeitamente. E aí ele vai pelo caminho, né? Ele encontra ali várias partes, algumas não dão certo, algumas são grandes, outras pequenas, outras não encaixam. E aí ele acha uma parte perfeita. E aí sim ele vai ser feliz. Mas não, porque à medida que ele se completou, ele rolou tão rápido que ele não conseguia mais conversar com a borboleta. Ele não conseguia mais sentir o aroma da flor. Ele só rolava. E quantas vezes a gente não é assim na nossa vida? No meio da nossa rotina caótica, trabalhos, estudos, família. E aí a gente só vai vivendo no automático, né? Não encontramos aquela parte que nos falta e vamos cada vez mais rolando. E aí ele tomou, né, uma decisão, a descoberta. Ele era um ser completo já. Ele não precisava da parte que falta. A felicidade ela estava em aproveitar os momentos. E aí ele larga a parte. E aí sim, ele consegue voltar a caminhar. Essa fábula, essa historinha infantil, né? Ela traduz pra gente com uma poesia muito linda. O que o Espiritismo nos ensina? Que a plenitude, ela não vem do encaixe, e sim da nossa caminhada, né? A falta, ela faz parte da condição humana. É ela que nos move, que move o nosso espírito em rumo à evolução. A ausência, o desejo, a carência, eles são os nossos motores que nos impulsionam em busca de sentido, de autoconhecimento e de transformação interior. Então, nós somos mais ou menos como nessa ilustração, né? Pessoinhas ali que tem uma parte faltando do quebra-cabeça, com um grande caminho de evolução espiritual pela frente. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se completando. Agora, partindo aqui um pouco para a nossa parte mais teórica, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a frase que intitula aqui a nossa explanação: a felicidade não é desse mundo. Essa frase ela se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, né, Jesus nos ensina que os aflitos eles são bem-aventurados não porque o sofrimento seja bom, mas porque ele representa uma oportunidade de progresso espiritual, né? A reparação dos nossos erros do passado, o desenvolvimento das nossas virtudes para que cada vez mais nos aproximemos da perfeição, né? E a partir da perfeição, como espírito puro, aí sim a gente vai poder experimentar a verdadeira felicidade. Essa frase, ela foi dita por François Nicolas Madeleine, que ele foi um príncipe em vida.
Então ele teve uma vida na Terra recheada de poder, de visibilidade, de bens materiais. Mas quando ele desencarnou, ele percebeu que a verdadeira felicidade, ela não está aqui nos bens materiais. Ela não está no poder, ela está no espírito, né? Então hoje, dentro da nossa sociedade, a gente tem aqui 3 grandes pilares, né? Dinheiro, bens materiais, poder e beleza. Não que a gente não precise de dinheiro nesse mundo para viver, né? Ele é uma ferramenta que nos traz conforto, que nos traz segurança, que a gente pode utilizar para educação, para saúde, também para se melhorar. Mas a nossa busca desenfreada pelos bens materiais não faz parte da felicidade. Bem como o poder, a gente não precisa ser melhor que o outro, né? Ter influência em relação ao outro. Isso é uma massagem para o nosso ego, não é o que o Espiritismo prega. E a beleza, né? A gente possui aqui um corpo físico maravilhoso que foi desenhado para que a gente cumpra a nossa jornada na Terra. Nosso corpo é perfeito para nós mesmos. Claro, vamos cuidar da nossa aparência, porque isso também é um cuidado com o espírito, mas não essa busca desenfreada dos padrões de beleza impostos pela sociedade, pela mídia. Então, na verdade, né, a verdadeira felicidade, ela está ali na paz da consciência, quando a gente deita a nossa cabeça tranquilos no nosso travesseiro, no amor vivido, na caridade, na prática da compreensão espiritual e das provas da vida. Entrando aqui no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta é não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então aqui o Espírito da Verdade, ele nos diz com todas as palavras que calma aí, que a parte mais bonita dessa frase é ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então, aqui a gente vê que a infelicidade total, ela também não é obrigatória. E ela depende muito de como a gente olha para as situações. Aí, ainda nesse capítulo, a gente tem uma frase muito legal, que é: porque o homem sábio é raridade nesse mundo. O homem absolutamente feliz, nele se encontra menos ainda. Então, o que essa frase nos traz, né? Que poucos aqui na Terra já alcançaram a sabedoria espiritual verdadeira. Aquela que permite a gente compreender a vida além das aparências, da gente aceitar as dificuldades com serenidade, com resignação, com desapego, viver com amor, com equilíbrio. A maioria de nós ainda vive assim com orgulho, com egoísmo, com impaciência, então a gente ainda não é verdadeiramente sábio. Por mais que a gente ache que às vezes a gente é bem inteligente, ainda não somos sábios. E se é difícil a gente encontrar um homem sábio, que dirá alguém completamente feliz aqui na Terra? Porque a felicidade plena, ela só é possível em mundos muito mais evoluídos, onde não tem dor, não tem injustiça, não tem inveja e não tem egoísmo. E quem é o nosso exemplo maior na Terra, que passou por aqui de homem feliz? É o Cristo, né? Não que ele venha para a Terra alcançar a felicidade. Talvez não nesse mundo, mas é possível. E aí a gente tem, né, a frase: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Quando Cristo estava sendo crucificado, ele disse isso, né? Está lá em Lucas. Essas palavras, elas revelam pra gente a grandiosidade, né, desse amor de Cristo, porque mesmo ali na dor, na injustiça, ele não reclamou. Ele não perguntou por que estava acontecendo isso com ele. Ele apenas suportou o sofrimento e intercedeu com o Pai para que perdoassem as pessoas, porque elas ainda não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, essa atitude aí exemplifica para a gente o que é o perdão, o que é a compaixão ensinada por Cristo, né? O que é realmente ser uma pessoa feliz de verdade. E aí, evoluindo aqui um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Até lá, cada um pode se garantir na felicidade relativa?
O mais frequentemente, o homem ele é artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então aqui, Kardec questiona e a nossa resposta basicamente é, se eu plantar limão, eu não vou colher morangos. Então, se eu viver sem prudência, sem paciência, sem responsabilidade, a vida ela vai cobrar um preço. Nós somos artífices da nossa própria infelicidade. Quantas vezes a gente não se pergunta, meu Deus, por que minha vida está tão difícil? Nossa, conflito atrás de conflito, quando uma coisa parece que está ruim, piora. Mas Deus está lá em cima e Ele está pensando assim, meu Deus, meu filho, não fui eu não, foi você mesmo. A pessoa ali, ela guarda mágoa, ela faz cara feia, ela fica sem falar com o coleguinha, E aí ela reclama que está sofrendo, ela vai sofrer. Porque ela que assinou ali o pacote premium do sofrimento, Ela gabaritou ali na prova da autossabotagem. Então, Deus não tem nada a ver com isso não, foi você mesmo. E aí a gente vem para a famosa frase de Freud, Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Então, o que precisamos fazer, Assumir a própria parte nos conflitos e sofrimentos da vida. Olhar para dentro e perceber que elas são reflexos dos nossos pensamentos, escolhas e atitudes. É um pouco forte. Então, das nossas relações, das nossas provas e expiações, nós evoluímos conforme o nosso merecimento, Todo mundo aqui nasceu um diamante bruto e a gente vai lapidando aí ao longo das existências. Não podemos nos esquecer dessa frase aqui. Deus, ele é perfeito em sua criação. Então, se Deus criasse uns bons e outros maus, ele não seria justo, Se Deus desse apenas uma chance pra gente aqui nesse mundo, apenas uma vida, uma encarnação, alguns iam nascer com privilégios, outros iam nascer precisando lutar para conseguir as coisas, e aí a linha de chegada seria a mesma para todos, onde estaria a justiça divina aqui? Nada no universo é aleatório, Nada é improvisado. Nada existe sem uma finalidade amorosa. Então, Jesus nos disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a partir dessa frase, Jesus revela a perfeição aí de maneira sublime. Por quê? Só a reencarnação equilibra a justiça divina, permitindo que todos evoluam. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes, reencarnamos, e a reencarnação é o caminho natural para esse progresso. Seria impossível a gente aprender tudo o que a gente precisa em uma vida só. Seria a mesma coisa que a gente entrar no primeiro ano querendo saber tudo de matemática, física, química, biologia, português, inglês e espanhol. Não dá. Então, a reencarnação é a nossa escola da alma. A gente, assim como um aluno passa ali por várias séries, nós também precisamos de várias encarnações, são muitas mesmo, mais do que a gente pensa, para a gente se formar um espírito. Com sabedoria, com pureza espiritual. Então basta eu vou reencarnar várias vezes, e aí eu vou me tornar perfeito. Então vou deixar as coisas aqui para a próxima encarnação, não vou me esquentar muito com isso não. Na verdade também não, assim como a gente tem provas e tem uma nota mínima para passar de ano na escola, nas reencarnações também. Elas podem ser mais fáceis, mais difíceis. Muitas vezes a gente mesmo escolhe as nossas provas na medida do nosso merecimento, No plano espiritual, quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos que tipo de provas queremos passar. Se queremos passar a prova da riqueza, a prova da pobreza, em qual família a gente gostaria de vir. Muitas vezes até com uma desavença para que a gente se aproxime daquela pessoa e evolua mais rápido, Então, se a gente pode escolher uma prova mais difícil, como se fosse ali um supletivo, fazer vários anos em um, ou podemos ser mais humildes ali, querer viver uma série de cada vez, mas sempre evoluindo, e a evolução é o que vai mandar aqui. Deus, na sua grande sabedoria, que, como dito na frase, Ele também preparou vários mundos.
de nível diferente. Assim como a gente tem a pré-escola, a gente tem escolas de ensino fundamental 100% pronto ali para ir para o mundo feliz. Porque no mundo feliz são apenas espíritos bons e justos. A vida é 100% harmoniosa, pacífica e guiada pela fraternidade. E aqui a nossa lição é expandir o amor e servir como instrumento de paz. E aí, por fim, a gente tem os mundos celestes. Aqui só para espíritos puros, né? Completamente desprendidos da matéria. Eles vivem em perfeita comunhão com as leis divinas e a lição é o amor universal e a comunhão com Deus. Então essa é a nossa jornada evolutiva aí dos mundos habitados. E cada um segundo suas obras, né? Então hoje a Terra, ela está saindo do mundo de provas e expiações e ela está entrando no mundo regenerador. Então, os espíritos que estão dispostos a fazer o bem, né, de evoluir junto com a humanidade, eles vão caminhar com a Terra para um planeta de regeneração. Mas já os espíritos mais endurecidos, eles vão ser convidados a reencarnar em mundos inferiores. Aí a gente pensa, né, beleza, eu não quero ir para o mundo inferior, eu quero ficar aqui na Terra, quero caminhar para o mundo de regeneração, eu quero evoluir, não quero pegar esse trem para o mundo inferior, não. Aí vocês me perguntam, né? Então, todas com essas carinhas aqui. Como? E agora? Está aqui, né? A tão falada, mas tão necessária reforma íntima. Então, hoje eu trago aqui um convite para todos nós, aproveitando essa época aqui de Natal, que a gente está ali com o coração mais benevolente, né, tomados pelo Espírito de Natal, o nascimento do Cristo, nosso grande guia e modelo. Aí chega a época do Ano Novo, que a gente faz tantas metas para o próximo ano, né? A gente escreve lá a listinha, quero emagrecer, quero ganhar dinheiro, quero ser promovido, mas eu convido vocês para a gente olhar para dentro, colocar como meta também a nossa evolução espiritual, nos colocar como uma prioridade. E aí aqui eu trago uma sugestão, alguns comportamentos, atitudes aqui de forma simples, direta, prática, aplicada para o dia a dia, para a gente fazer um planinho de ação da nossa reforma íntima. Primeiro ponto, conhece-te a ti mesmo, né? Então no Livro dos Espíritos, questão 919, conhece-te a ti mesmo e vencerás o mal que há em ti. Então vamos reservar alguns minutos ali, talvez antes de dormir, para a gente pensar, como eu fui hoje? Como eu reagi? Eu fui orgulhoso? Eu fui impaciente? Eu fui egoísta? Eu fui caridoso? Eu fui benevolente? E pensar, né, quais foram os pontos bons, quais foram os pontos ruins do meu dia. E anotar caso a gente tenha alguma emoção que a gente veja que é recorrente. Então eu sempre sinto muito medo, ou eu sempre sinto muito ciúme, ou eu sou muito explosivo. Vamos anotar, porque o primeiro passo para a gente melhorar é a gente reconhecer o nosso estado atual, né? Então observar sem julgamento, realmente, porque o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente se transformar. E aí, por segundo, dominar nossas más tendências, né? A evolução vem da capacidade de dominar as más tendências. Então, a partir da nossa reflexão aqui do conhece-te a ti mesmo, vamos identificar pode ser um só, primeiro, um comportamento que a gente vai trabalhar. Impaciência, por exemplo. Aí, a partir daí, eu vou vigiar os meus impulsos no meu dia. Onde eu sou impaciente? Quando surgiu uma situação onde eu estou sendo impaciente, vamos tentar mudar a resposta. Vamos nos vigiar, né? Vigiar e orar. Então, um convite aqui para que a gente aplique isso no nosso dia a dia. E a cada vitória que a gente tiver, cada momento que a gente consiga dominar aí essa má tendência, vamos celebrar em silêncio também, porque isso vai fortalecer o nosso progresso. Ponto 3, viver o Evangelho no cotidiano, né? Aqui no capítulo 17 do Evangelho, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade. Então vamos aplicar as lições do Evangelho também no nosso dia a dia, né? Paciência no trânsito, gentileza no trabalho, escutativa em casa, fazer o bem sem esperar ser reconhecido e orar não apenas para pedir, mas também para agradecer e fortalecer o nosso espírito. Acho que o ponto mais difícil aqui talvez seja o 4, aceitar as provas com serenidade. Ainda no capítulo 5 do Evangelho, né, do Bem-aventurados os aflitos, a gente tem que o sofrimento, suportado sem murmurar,
eleva o homem porque é uma prova da sua paciência e da sua submissão à vontade de Deus. Então, quando algo difícil acontecer, a gente parar, respirar e se perguntar, né? O que essa situação quer me ensinar? Vamos evitar a revolta, né? O sofrimento. O sofrimento aqui é um instrumento de crescimento, ele não é um castigo pra gente. E lembrar que tudo é temporário, né? Como dizia Chico Xavier, tudo passa, a dor é temporária e toda experiência tem um propósito de educação. O 5, entender a nossa reencarnação como oportunidade, né? Ainda no capítulo 5, não há faltas irremissíveis, nenhuma expiação há que não possa ser anulada pela reparação. Então, através da reencarnação, a gente consegue evoluir e não existe nenhuma falta que não possa ser perdoada, que não possa ser reparada. Refletir sobre os desafios da vida como plano de aprendizado, que nada é por acaso. E a cada recomeço, né, pode ser um novo dia, um novo ano, um novo ciclo, a gente vê isso como uma oportunidade de agir melhor. E perdoar-se, né, porque a evolução não é a perfeição, ela é a nossa persistência em fazer todo dia as mesmas coisas. 6, praticar a caridade, né? Questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tal é a caridade segundo Jesus. Então, a nossa caridade não é apenas, né, ajudar de forma material os necessitados, mas vamos ajudar de forma ali desinteressada, com um sorriso, com uma palavra, com um abraço, alguém no nosso dia, né? Exercitar a empatia, compreender o próximo, não julgar. A caridade silenciosa, ela tem mais valor espiritual do que 1000 palavras. 7, alimenta a mente e o coração. Então, vamos ler obras edificantes. A gente tem aí todos os livros de Kardec, que Kardec psicografou, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Gênesis. Temos livros de Emmanuel, Joana de Ângeles e inúmeros que nem caberia tempo de explanar aqui. Mas leituras edificantes, fazer o Evangelho no lar. Evitar conteúdos que cultivem medo, raiva, vaidade, principalmente dentro da nossa casa, para que a gente não se conecte com essas frequências, né? Escutar músicas elevadas, meditar, orar e se conectar realmente com a vibração do bem. E também, né, com a gratidão. A gratidão, ela é aí o estado vibracional mais alto que a gente tem, né? Vamos agradecer todos os dias pelas nossas bênçãos, pelos desafios e até pelas demoras. Às vezes a gente reza ali o Pai Nosso, né, que seja feita a vossa vontade, mas na verdade a gente quer a nossa vontade, a gente quer que ela seja bem rápida, né? Então, vamos entregar, né, para Deus e agradecer realmente por toda a demora, pelo que aconteceu, pelo que não aconteceu. E antes de dormir, vamos lembrar de 3 coisas boas do nosso dia para agradecer, para praticar realmente, né, esse hábito da gratidão. E ao acordar ali, em vez de a gente já pegar o celular, já olhar as mensagens, vamos primeiro agradecer pelo nosso novo dia, pela nova oportunidade de um dia maravilhoso. E por último, persevera. A perfeição não é dada ao homem na terra. Ele apenas se aproxima dela pelos esforços que faz para alcançá-la. O homem pode vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços. Esses esforços, quando praticados, transformam-se em hábito. Então é a gente praticar tanto que aquilo vai ser um hábito no nosso dia a dia, né? Então que a gente seja como essa plantinha aqui, um brotinho, né? Uma evolução lenta, paciência, o cuidado ali com a mão, um gesto suave e além de tudo o apoio divino, né? Que essa luz divina encha os nossos corações de amor, de paz. Então eu espero que a gente possa sair daqui hoje com o coração um pouquinho mais leve do que a gente entrou. Que a gente entenda que a felicidade verdadeira, ela não depende do que a gente tem, mas sim do que a gente sente, né? Que a gente possa confiar nas leis divinas, que a gente em cada dia possa construir um pedacinho do céu na nossa parte que falta. E que a gente possa entender esse convite, né, a tão falada reforma íntima. Segundo o Espiritismo, né, a parte que falta é o que a gente ainda precisa transformar em luz. Nossos medos, nossas imperfeições, nossas dores, e é através delas que a gente vai crescer moralmente. A cada encarnação a gente vai construindo ali dentro da gente a parte que nos falta, né? E a parte que falta não é um vazio,
ela é um chamado divino para que o amor nos torne inteiros. E que mesmo incompletos ainda, a gente tenha tempo de parar, de olhar para as borboletas, de cheirar as flores, porque a beleza da vida ela não está apenas na chegada, ela está sim no caminho, né? Sentir o vento que nos move. E que nunca nos falte a coragem de continuar, e que mesmo com as partes faltando, a gente possa caminhar cantando. Essa é a minha mensagem para hoje. Eu desejo muita paz, muito amor a todos, que o amor nos complete hoje e sempre. Obrigada. Que benção, que banquete, que aula, que mensagem, que carinho, que esclarecimento. Tenha certeza